Sorocaba. Morava numa cidade chamada Marmeleiros. Eu lembro que quando criança, por volta de 7 anos, minha avó me arrastava para a igreja católica. O desejo da minha avó é que eu fosse padre. Era o desejo da minha avó, mas não era de Deus. E eu lembro que todo domingo de manhã nós íamos, mesmo arrastado, puxado pela orelha, mas nós íamos na igreja católica e com 7 anos já fazia o catequese. E eu lembro que lá, todos os domingos de manhã cedo, a prioridade era a oração do Pai Nosso. Por muitas vezes tinha uma revistinha, e por muitas vezes nós orávamos ali, éramos ensinados essa oração do Pai Nosso. E o tempo passa e a gente continua orando também a oração do Pai Nosso, porque foi uma oração a qual Jesus ensinou. Jesus andava com os discípulos e nenhum deles, você vai entender na Bíblia, que pediu para fazer milagre. Mas eles diziam assim: Jesus, nos ensina a orar como o Senhor ora. Porque na oração de Jesus havia uma intimidade com o Pai. Então o maior desejo dos discípulos não era ter uma oratória, não era ser um pregador. O maior desejo dos discípulos, lembrando que eles eram judeus, lembrando que eles tinham prática de oração, mas nenhum deles orava como Jesus orava. E é por isso então que eles pedem para que o Senhor Jesus venha ensinar eles a orar. Então Jesus então institui a oração do Pai Nosso. E muitas vezes nós oramos essa oração, seja ela de manhã ao sair para o trabalho. Muitas vezes oramos essa oração à noite, ao dormirmos. E infelizmente não sabemos a profundidade da verdade que existe sobre essa oração do Pai Nosso. Por muitas vezes, por falta de conhecimento, a Bíblia diz: meu povo é destruído porque falta conhecimento. E muitas vezes por falta de conhecimento nós oramos, mas não recebemos, porque não entendemos a profundidade a qual o texto quer nos ensinar. E eu quero aqui nessa noite, rapidamente, mostrar para vocês 3 verdades. Lógico que existe mais verdade no texto, mas o tempo é escasso. Mas eu quero aqui mostrar para vocês 3 verdades, para que quando nós orarmos a oração do Pai Nosso, nós entendermos a profundidade daquilo que Jesus quer nos ensinar. Aqui no versículo de número 9 diz assim: portanto vós orais assim: Pai Nosso que estais no céu. O que Jesus quis nos ensinar com essa primeira palavra de Pai Nosso? A primeira coisa que Jesus quis nos ensinar nessa verdade é sobre paternidade. Jesus quis ensinar que nós precisamos entender que nós temos uma identificação com a paternidade, ou seja, para com Deus. Porque lá, caminhando pela Bíblia, você vai ver lá em Gênesis, capítulo de número 12, que quando Abraão sai ali para a terra prometida, existem 4 promessas sobre a vida de Abraão: será uma grande nação, abençoar-te-arei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Então a partir daquele momento ali, você vai ver na narrativa da Bíblia Sagrada, que todo pai, na sua velhice, que ele fazia? Ele colocava a mão sobre os seus filhos, porque a bênção da paternidade estava sendo transferida. Você vai ver lá em Mateus, quando Jesus passa ali pelo deserto, a primeira coisa que o diabo tenta trazer na vida dele é uma confusão, e diz assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É por isso que Salmos capítulo 2, e quando Jesus batiza, sai da água, a primeira coisa que Deus fala: esse é meu filho amado. E por que estamos relacionados com a questão da paternidade? Porque só é herdeiro, só tem promessa. Está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Só é herdeiro. Dá para pôr isso? Gustavo, joga aqui, vamos lá, vamos caminhar pela Bíblia.
Joga para mim aqui, Gálatas capítulo 4, verso 7. Só é herdeiro das promessas aquele que é filho. Aquele que é filho de Deus. Aí você fala assim, pastor, mas todos nós somos filhos de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que para mim se tornar, assim que já não és mais servo, mas o que está escrito ali? Filho. Se és filho, é também o que? Herdeiro de todas as promessas que está relacionado na Bíblia Sagrada. Aí você fala assim, pastor, mas todos nós somos filhos de Deus. Epa! A minha Bíblia diz: a todos quanto receberam Jesus como Salvador, se tornaram filhos de Deus. João capítulo 1, verso de número 12. Então a primeira coisa que nós precisamos ser é filhos, é ter um relacionamento de paternidade. Você vai ver em Gênesis capítulo 49, Jacó colocando a mão sobre todos os teus filhos e abençoando. Eu sempre ensinei e sempre prego isso, que você planta hoje, os seus filhos vão colher amanhã. Porque a bênção de você, já viu a oração? O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. E aí continua a genealogia, porque ela não acabou. A Bíblia diz que nós somos dados como filhos também a Abraão. Então a primeira coisa que você precisa entender hoje: se você tem Jesus como Salvador da sua vida, você não é órfão, você não é abandonado, você não está indo a lugar nenhum sozinho, porque Deus, o vosso Pai, está com você. Você precisa ter uma intimidade com Deus na relação de paternidade, porque o filho tem benefício. Mas por favor, não seja como o filho pródigo. Seja filho que agrada ao seu pai. Por que existem hoje muitos casamentos que não são abençoados? Porque existem hoje muitos filhos que não são abençoados, porque vivem em contenda com vossos pais. A paternidade, Jesus quis nos ensinar aqui na oração do Pai Nosso. A primeira coisa que você precisa entender: existe um pai, ele quer te abençoar, quer, mas ele também quer te corrigir. A Bíblia diz que todo pai que ama, ele não retém a vara. Todo pai que ama, ele disciplina. Todo pai que ama, ele ensina seu filho o caminho que deve andar. Primeira coisa, diga, primeira coisa da oração do Pai Nosso, diga paternidade. Eu preciso entender que eu tenho um pai que zela por mim. Segunda coisa aqui que nós queremos aprender. Versículo 10. Venha o teu reino. A palavra reino vem de monarquia. Existe hierarquia. A palavra reino é de alguém que reina. E toda vez que eu estou sujeito a um reino, eu preciso andar nas leis do reino. Toda vez que eu estou debaixo de um reinado, eu preciso andar nos princípios, na linguagem do reino. Por exemplo, se eu for hoje para a Inglaterra, eu preciso aprender da maneira que eles dirigem lá, porque é do lado direito. Se eu for hoje para o Japão, eu preciso entender lá na cultura japonesa, se eu jogar um papel na rua, eu posso ser preso. Quando eu estou diante de um reino, eu preciso andar, eu preciso falar a linguagem daquele reino, porque existe uma hierarquia, existe um rei que tem seus princípios. E o reino que a Bíblia está dizendo aqui é o reino de Deus. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus é um reino espiritual. E quem reina nesse reino é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Isaías, olhando a sabedoria do reino, a soberania
Isaías capítulo 6, ele diz assim: eu vi um Senhor sentado num sublime e alto trono. Serafins cantavam: Santo, Santo, Santo. Daniel diz: haverá um reino nos últimos dias que não terá fim. Esse reino é o reino do Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 1, verso de número 3: e pelo sopro da sua palavra Deus disse: haja luz, e houve luz. Cria a terra, cria os vegetais, cria os animais. O reino soberano, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Nessa soberania existe esse reino que ele reina por todo sempre. O Jesus é o rei desse reino, ele é o soberano desse reinado. Salmo 24 diz, versículo 7 e 8 a seguir: abri as comportas do céu, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor das batalhas, o Senhor das guerras. Ele é o Deus poderoso. Então toda vez que você diz: venha o teu reino, você está invocando a soberania de Deus para a sua vida. Toda vez que você diz: vem o teu reino, ou você canta: vem o teu reino, você está invocando a soberania de Deus para a sua vida. Aí você diz assim: pastor, mas todos nós temos de dentro de nós o reino de Deus. Não é bem assim. Para ter o reino de Deus dentro de mim, eu preciso andar na linguagem do reino. Eu preciso ter atitudes que demonstram que o reino está dentro de mim. Isso vai demonstrar se eu estou diante de uma hierarquia ou não. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E no versículo 11, o que está escrito aí? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é providência de alimento. Muitos oram: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o alimento, é a palavra. Pastor, me prova na Bíblia, vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 25. Continua aí, Gustavo. Versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Olha lá: vou te provar que o pão nosso de cada dia não é providência de alimento. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem o quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Continua: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai, está falando Pai ali ou não? Vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Continua: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? Continua, vamos lá: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Verso 29: e vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Continua: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Continua, verso 32: porque todas as coisas os gentios procuram. Quem é gentil? Aquele que não é filho. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Verso 33, o que está escrito aí? O pão de cada dia não é provisão de alimento, é palavra de Deus. Você precisa aprender a se alimentar da palavra. O que Jesus disse? Vai Mateus 4, verso 3: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você é filho, se você anda na linguagem do reino, tem uma boa notícia para você: não se preocupa, porque tudo aquilo que você precisa o Pai já sabe. Tudo aquilo que você precisa Ele irá acrescentar diante da sua vida. E eu quero te mostrar 3 benefícios que, quando nós estamos na linguagem do reino, proporciona para a nossa vida. Vamos lá, Romanos capítulo 14. Esse ano comigo é Bíblia, gente. Se vocês quiserem aprender Bíblia, é Bíblia. Romanos 14, verso de número 17. Vamos ver aqui 3 benefícios de quando nós estamos na linguagem do reino. Isso, aí está afiado. Olha lá, comprovando aquilo que eu acabei de falar para você agora mesmo. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é o que? Segura esse versículo aí para mim, não tira não, deixa eu ir. Mas é o que? Justiça, paz e alegria de quem? No Espírito Santo. Deixa eu te ensinar isso aqui. Justiça. Muitas vezes as pessoas, Diogo, ora errado. Que seja feita a justiça de Deus. Justiça de Deus na Bíblia é verdade. A palavra justiça vem de justificação, ou seja, ser justo. Quando você está falando assim, vem a sua justiça, você está dizendo para Deus que você quer andar justo, que você quer andar em justificação. Então a justiça não é para condenar ninguém. A justiça de Deus é para que Deus te faça justo, para que você ande na verdade. A justiça de Deus é para que toda a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Jesus veio por 3 coisas: convencer o homem do pecado, fazer a justiça, que é cumprir tudo aquilo que está escrito, e lembrar de nós que passaremos pelo juízo de Deus. Os benefícios do reino. Quando você está diante da linguagem do reino, você precisa andar em justificação. Então, se eu tenho um pé fora e outro dentro, eu estou fora da linguagem do reino. Se eu tenho práticas que não demonstram que eu estou na linguagem do reino, eu estou fora do contexto da justiça de Deus. Eu tenho ensinado e falado: Deus nunca vai te dar nada sem antes primeiro não te capacitar de tratar para tal coisa. O grande projeto para 2022 começa a transformação de dentro para fora. E o caminho que leva ao céu é um caminho estreito. Não adianta vir trazer palavrinhas separadas na Bíblia para justificar, que não rola. Justificação. Senhor, me ensina a ser justo, porque eu tenho visto muitas pessoas falando que é do reino, mas com práticas lá fora erradas, com manias erradas, com testemunhos errados, e não é Deus que está reinando nesse reino, mas a carne, a concupiscência da carne. Segunda coisa, paz. Você já viu que toda vez que nós abrimos o culto, saudamos o irmão? Paz seja com você, paz seja convosco. Porque como é difícil viver numa vida, nesta vida, sem ter paz dentro de casa, sem ter paz no trabalho, você tem paz na vida. A primeira coisa que Deus quer nos proporcionar através de Jesus é a paz. Você precisa viver em paz. Se algo te escraviza, se algo te domina,
algo tira a sua paz, você precisa entrar na linguagem do reino. Porque a Bíblia diz: doce é o sono do trabalhador. A Bíblia diz: em paz deitarei, em paz dormirei, em paz levantarei. Quando Jesus encontra com os discípulos depois da crucificação, estão todos preocupados, todos ansiosos, todos medrosos. E a primeira coisa que Jesus diz: a paz seja convosco. Não adianta ter tudo nessa vida e não ter paz de espírito. Eu preciso viver em paz. Se eu ando na correria do mundo, nas práticas do mundo, eu estou fora do contexto, porque isso não me proporciona paz. E a terceira coisa, a alegria no Espírito Santo. Você não tem que ser alegre por aquilo que Deus vai te dar. Você tem que ser alegre porque o Espírito de Deus habita na sua vida. Você tem que sentir uma alegria extraordinária. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: mas que alegria é essa? Você parece que é de outro mundo. Você parece que toda hora está sorrindo, toda hora o seu semblante transpassa uma luz. Que alegria é essa? É a alegria do Espírito Santo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é pobre de espírito? É aquele que conhece e reconhece que a verdadeira alegria, ela não vem no mundo. A verdadeira alegria, ela não está em festas, ela não está em prazeres momentâneos. A verdadeira alegria, queridos, ela compraz em servir o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa é a alegria verdadeira. Essa é a alegria que vai te dar paz. Essa é a alegria que vai fazer você viver com saúde, com benefícios que vão trazer muita paz diante da sua casa. Você já conviveu com uma pessoa mal-humorada? É difícil, é ou não é? O clima fica pesado, fica carregado. Mas anda com uma pessoa extrovertida, anda com uma pessoa alegre para você ver. As coisas são diferenciadas.